Criado pelo Código de Defesa do Consumidor há quase 20 anos, o recall nunca foi tão popular no Brasil. Somente no ano passado, a indústria automobilística foi obrigada a fazer 40 convocações para os proprietários de 1.200.000 veículos com defeitos. Mas o recall existe apenas para automóveis? Ao fazer a convocação do proprietário, a indústria está se livrando de ações judiciais de ressarcimento? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça, que está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Apesar de muito popular na mídia nos últimos tempos, o recall de veículos parece não ser levado muito a sério pelos próprios consumidores no Brasil. Afinal, a média de resposta dos proprietários às convocações feitas aqui pouco ultrapassa 50%. Em países como os Estados Unidos, ela é superior a 90%. Essa baixa resposta também seria culpa das empresas que não fazem a comunicação como deveriam? Nós entramos nesse debate no programa de hoje. Nossos convidados são a juíza Mariângela Meyer Pires Faleiro, da 7ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias, e o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Amaury Artimos da Mata. Doutor Amaury, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor está no Ministério Público há quanto tempo, doutor Amaury? Há 22 anos, Manuel. E dentro desse tempo, trabalhando com o direito do consumidor há quanto tempo? Sim, durante todo o tempo trabalhando com a defesa do consumidor, no interior, junto com outras áreas. Na capital, a partir de 2000, só com a defesa do consumidor. Exclusivamente sobre essa questão. Exato. Doutora Mariângela, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora está lá na Vara Pública, da Fazenda Pública há quanto tempo? Na 7ª da Fazenda há 4 anos. Mas na magistratura já? Na magistratura há 20 e há 32 anos no judiciário. Ou seja, já circulou bastante por Minas Gerais? Em vários setores, em vários órgãos. Para abrir esse debate, nós vamos ouvir o advogado Otávio Túlio Pedersoli Rocha, que é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais, que faz um breve resumo do que seria o recall. Acompanhe a entrevista dele. O recall, ele é um incômodo para o consumidor, né? A partir de 1988, com a nossa Constituição, os direitos e a proteção ao consumidor se tornaram mais efetivos. E com o Código de Defesa do Consumidor, a partir de 1990, estabeleceu-se que qualquer produto ou serviço só pode ser colocado no mercado após as empresas terem testado devidamente os produtos, quanto à segurança, quanto a não causar nenhum tipo de prejuízo ou risco à saúde ou à vida dos consumidores. Então, na verdade, quando se faz um recall, que é um chamamento ao consumidor para fazer algum reparo naqueles produtos, isso não deixa de ser um incômodo e um transtorno para os consumidores. Então, não vejo como um prejuízo às empresas. Pelo contrário, é uma obrigação legal delas fazerem isso. Doutor Amaury, isso que o advogado está dizendo parece uma coisa... Tem empresas que, ao fazerem o recall de um determinado produto, tentam, às vezes, transformar aquilo como se fosse uma concessão da empresa ao consumidor. Na verdade, é um direito do consumidor de ser ressarcido de algum produto. Pois é. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina, no seu artigo 10, parágrafo 1º, que a empresa... a partir do momento que ela tem conhecimento de um problema com o seu produto ou serviço, após ele ser introduzido no mercado, ela tem por obrigação anunciar esse problema, divulgar na mídia qual é o problema, os riscos que esse problema causa à saúde e segurança dos consumidores, o número de produtos ou serviços envolvidos com o problema, número de consumidores, e a partir desse momento ela cria toda uma situação de comunicação à sociedade a fim de que esses problemas sejam corrigidos e os consumidores não tenham a sua segurança, a sua saúde prejudicada por esses riscos. Essa figura aparece no Código de Defesa do Consumidor,
Antes havia algo similar na legislação brasileira que protegesse o consumidor? Pois é, haviam normas administrativas, dependendo de cada caso, que tinham essa preocupação. Mas o recall, como é conhecido hoje, ele veio com o Código de Defesa do Consumidor e é regulado hoje pela portaria do Ministério da Justiça, número 789, de 24 de agosto de 2001. Doutora Moriângela, a senhora... Sim. Embora não seja uma juíza da vara de defesa do consumidor, sim, a senhora foi chamada a intervir agora por conta desse episódio da Toyota, em que o Ministério Público proibiu a venda de veículos, suspendeu a venda dos veículos em Minas, e eles recorreram à senhora na Fazenda Pública, não é isso? Exatamente. E a senhora manteve a decisão? Exatamente. O doutor promotor de justiça presente, ele integra o PROCON estadual. E nessa sua atitude fiscalizadora e de preocupação com o consumidor, ele primeiro tentou dialogar, tentou administrativamente convencer a empresa a tomar as medidas que seriam necessárias, ou pelo menos a aguardar da empresa uma posição efetiva de um chamamento ou da solução do problema. Não tendo obtido êxito, não teve outra alternativa senão aquela de proibir temporariamente a venda do Corolla, que era o problema que estava no ápice de várias reclamações e já acidentes. Graças a Deus, em Minas, né, doutor, ainda não acidente fatal. Mas acidente com perda total, sim. O que a empresa recorreu foi para suspender a decisão o objetivo dela era alegar ilegalidade nesse posicionamento do Ministério Público, sem que tivesse sido assegurado à empresa o direito de defesa. E na avaliação da senhora não há dúvida nenhuma, o PROCON tem competência para esse tipo de ação? Tranquilamente. Efetivamente, o que constou na decisão foi nesse sentido, de que havia legitimidade por parte do Ministério Público, ilegalidade na atitude ou no ato por ele, no ato expedido por ele, no sentido da proibição. Claro, fundamentada e temporária, e a gente espera que a Toyota realmente se manifeste no sentido de uma solução efetiva e célere. Perfeito. Doutora Maurício, só para a gente arrematar esse caso da Toyota, o senhor estava esclarecendo que no caso específico, tecnicamente, não se trata de um recall. Por quê? Qual que é a diferença? Nós tivemos um caso há muitos anos atrás do medicamento chamado talidomida, em que a indústria farmacêutica, por mais cuidado que ela tivesse, como de fato tem, em todos os testes que ela providencia antes de lançar um medicamento no mercado, acabou por constatar, depois que o medicamento estava no mercado, que ele poderia causar prejuízo aos bebês que estavam sendo gestados pelas mulheres que tomavam esse medicamento quando estavam grávidas. De modo que esse é um caso típico em que houve um recall posteriormente em função de a empresa farmacêutica ter constatado posteriormente a introdução no mercado. Só depois que o produto estava no mercado? Pois é, que ela constatou. Aquilo que, dentro do conhecimento científico, não podia ser constatado no momento em que foi colocado no mercado. De modo que o caso da Toyota é um caso diferente. Na verdade, se trata de providências que ela deva tomar com a máxima urgência para corrigir uma falha na produção do veículo, onde não houve informações ostensivas para o consumidor no momento da compra e, ao contrário, ela se preocupou apenas em informar o fato relacionado ao tapete no manual do veículo. Só que o manual do veículo ele só é entregue ao consumidor depois que a compra foi efetivada. A falha já existia, já era conhecido da empresa e mesmo assim ela colocou o produto no mercado. Pois é, exatamente isso, Manuel. Então essa é a diferença. O recall só ocorre quando o defeito é descoberto após a colocação do produto. Exatamente. Então, muitas empresas hoje, elas acabam utilizando o recall, muitas vezes até como marketing, para encobrir defeitos de produtos que ela já conhecia quando da colocação do produto no mercado, o que efetivamente descaracteriza a natureza jurídica de recall. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.